longe do sol. Tem um cara no buraco! Caramba, gente, a pedra caiu em cima do rapaz aqui. Um muro de 2 toneladas de concreto. Ele estava respirando, estava respondendo bem, mas sentindo muitas dores. E a vida que imita a arte tem um final feliz. Tiraram. Depois de receber os primeiros socorros na UTI dos bombeiros, o Luciano foi levado para um hospital da região. A gente recebeu a informação de que este teria sido seu primeiro dia de trabalho na obra. Na Vila Cruzeiro, nada para aplaudir. Um carro da UPP passa ao lado de traficantes armados e não faz nada. Só faltou pedir autorização. Na Maré, mais ostentação. Depois das enchentes... O Centro de Operações ele quer se desculpar pelos impactos da chuva na cidade. No único abrigo de animais da prefeitura, rações e remédios vencidos. Os policiais da Delegacia de Meio Ambiente decidiram pela interdição de todos os ambulatórios aqui da Fazenda Modelo. Acho que é dar uma injeção podre aí vencida e o cachorro acabar morrendo. O comandante da Libertadores e do Mundial está de volta ao Flamengo. E no Vasco, o comandante da zaga se despediu. Terça-feira, 9 de janeiro, o RJTV está começando agora. Boa noite para você. Bandidos têm usado as redes sociais para publicar vídeos afrontando a polícia. O RJTV teve acesso a 3 deles. São cenas gravadas pelos próprios traficantes. E um desses vídeos é um símbolo da segurança no nosso estado. Bandidos de um lado e de outro da rua. E no meio a polícia, que passa e não faz nada. A reportagem é do Leslie Leitão e do Pedro Bassan. O vídeo é curto, a cena é rápida, mas resume de maneira impressionante a situação a que ficou reduzido o projeto das UPPs. Vamos ver novamente, prestando atenção em alguns detalhes. As imagens foram gravadas pelos próprios traficantes na Vila Cruzeiro. O carro da polícia subindo a ladeira está se aproximando de uma barreira do tráfico. Aí está ela. De um lado, um fuzil 762, parado, em posição de atingir qualquer um que se aproxime sem a permissão do tráfico. Do outro lado da rua, para garantir o bloqueio do território, um outro traficante também carrega um fuzil. A polícia carrega armas, mas os fuzis estão apontados para cima, deixando bem claro que não pretendem entrar em confronto. O carro é da UPP, que teoricamente deveria controlar a região. Ou seja, essa é uma cena comum e não é exagero dizer que pode acontecer todos os dias. Não há o menor sinal de estranhamento com a aproximação do carro, nenhum indício de conflito iminente. O vídeo, de apenas 12 segundos, revela que, para chegar ao trabalho, os policiais da UPP estabelecem uma convivência com o crime. E as armas prontas para abrir fogo na calçada à luz do dia não deixam dúvidas de quem é a autoridade maior nessa relação. Esse vídeo foi apenas um dos que circularam no fim de semana pelas redes sociais. Em vários pontos da cidade, os próprios bandidos gravaram outras cenas, mostrando que o tráfico não tem vergonha e nem medo de aparecer. Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. 6 traficantes fortemente armados fizeram um vídeo, estilo selfie, de um passeio na saída de um baile funk. O caminho é pela Rua da Malha, a principal da região. Em 2 carros, eles fazem uma ronda pela comunidade, aterrorizando moradores e comerciantes. A polícia identificou alguns dos traficantes. Juntos no vídeo estão bandidos da própria Nova Holanda e outros que vieram do Morro da Paz, em Queimados. Um deles, o traficante conhecido como Chupa-Dedo, nessa foto aparece ao lado do jogador Adriano. O terceiro vídeo é da Mangueira. Um vendedor de drogas anuncia ao ar livre durante o dia os produtos que tem para vender. Pode ser a melhor ponto do Rio de Janeiro, ao pó da Mangueira. A feira de drogas foi montada a menos de 50 metros de um posto da UPP, bem perto da principal entrada da comunidade. Hoje a polícia fez uma operação na Mangueira, mas negou que tenha relação com o impacto provocado pelo vídeo. São cenas do Rio cada vez mais comuns na internet. Bandidos passeando,
chapou, pancou. Bandidos anunciando e a polícia só olhando. A Polícia Civil declarou que tenta identificar e prender os bandidos e a Polícia Militar abriu um procedimento interno para apurar o que aconteceu na Vila Cruzeiro com a equipe da UPP. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente interditou hoje a Fazenda Modelo, que é o único abrigo de animais da Prefeitura do Rio. Foram encontrados remédios e rações fora da validade. O estoque integralmente fora da validade. Todo lote fora da validade. Não é só a ração que já não pode ser consumida pelos animais. Os remédios e até o shampoo usado para dar banho nos bichos estão vencidos. As seringas só podiam ser usadas até novembro de 2016, mas foram encontradas pela polícia num dos consultórios da Fazenda Modelo, o único abrigo da Prefeitura do Rio. Cerca de 700 animais vivem aqui. Também são feitos atendimentos e cirurgias veterinárias todos os dias. Você trazer um animal que é teu, achando que vai ser, aí vai ser medicado, vai ser bem atendido e tal, não, tá aí. Então acho que vai dar uma injeção podre aí vencida e o cachorro vai acabar morrendo. Protetores dos animais dizem que os bichos estão sofrendo maus tratos e que os salários dos funcionários estão atrasados. No fim da tarde, os policiais da Delegacia de Meio Ambiente decidiram pela interdição de todos os ambulatórios aqui da Fazenda Modelo. É um constrangimento saber que está, a princípio, havendo malversação do dinheiro público, porque são produtos que estão lá guardados e sendo utilizados inapropriadamente. Em razão disso, os animais podem sofrer maus tratos, estão sofrendo. Nós temos lá um depósito quando os medicamentos ficam fora do prazo de validade. E devido aos feriados de final de ano, a empresa ainda não foi recolher. Tá? E da mesma maneira a ração. Grupos ligados à defesa dos animais fizeram um protesto em frente à prefeitura. Tínhamos um trabalho de proteção há mais de 10 anos, 15 anos. Tudo que foi construído, em um ano, eles conseguiram acabar. Estamos aqui lutando por aqueles que não têm voz, que são os animais, que morrem em silêncio, que te pedem com o olhar. O Conselho Regional de Medicina fez hoje uma fiscalização no Hospital Municipal Pedro II. Encontrou 2 problemas e uma contradição. Enquanto a emergência estava lotada, vários leitos da clínica médica ficavam vazios. Para o CREMERGE, essa é uma medida para economizar. O Conselho vai enviar um relatório para o Ministério Público e para a Defensoria. E um grupo de artistas faz uma manifestação neste momento em frente à Câmara Municipal. A Roda de Jongo é um protesto contra o fechamento da sede do Jongo da Serrinha, em Madureira. Por falta de condições financeiras, essa importante instituição para a cultura da nossa cidade encerrou as atividades na semana passada. Moradores ainda sofrem por causa do temporal. Em Nova Iguaçu, o prejuízo foi grande para muita gente. O sol chegou, mas ainda não apagou as marcas da chuva dos últimos dias em Nova Iguaçu. Foi assim que ficou a rua Belo Horizonte, no bairro Nova América. A água invade, sobe pelos ralos, entra pelo banheiro, pelo vaso, transborda e a gente perde tudo. A chuva de ontem também invadiu a casa da Raquel. E não precisa ser uma chuva muito forte não, né? Qualquer chuva, a água já entra dentro de casa? Fraquinha, pode ser fraca que ela entra. E para piorar a situação da região, que é baixa e acumula água, os bueiros vivem sujos. Se chove vai ter alagamento. Os bueiros estão tudo entupido, tal, aí não tem para onde a água sair. A lona substituiu o muro que caiu ontem à noite com a força da água. Eu estava lá dentro de casa, aí eu saí para poder ver como estava o nível. Nisso que eu saí, o muro caiu e veio igual uma onda, a água veio igual uma onda me empurrando. A Jaqueline perdeu quase tudo aqui dentro da casa dela. Olha só, a gente pode ver que na sala já não tem praticamente nenhum móvel, né? O que tinha aqui antes? Aqui tinha 2 sofás, era um sofá nessa parede, um sofá aqui. Nessa outra parede tinha um outro sofá, ali no canto um bar e essa estante. Aqui no meio tinha uma mesa e acabou tudo. No Rio, o dia de sol ajudou a terminar a limpeza na Avenida Olof Palme, no bairro Camorim, na Zona Oeste. Na região, uma das mais atingidas ontem pelo temporal, moradores tiveram que atravessar a pista de caiaque. Alguma coisa não foi muito bem feita, né?
Este engenheiro concorda. Eles botaram embaixo da viga uma tubulação para escoar água insuficiente. Hoje, em vários pontos da cidade, ainda havia bolsões d'água. O chefe do Centro de Operações pediu desculpas pelos problemas causados pela enchente. O Centro de Operações ele quer se desculpar pelos transtornos causados pelos impactos da chuva na cidade. Segundo ele, bandidos costumam entupir os ralos para causar alagamentos e facilitar os assaltos. Ele explicou que não tem responsabilidade pela manutenção das vias públicas. Quem responde, quem resolve o incidente são os órgãos da prefeitura. Nesse caso aí, Seconserma, Conlurb, Rio Águas. A responsabilidade é da prefeitura, mas também é da população. Tem gente que joga o lixo dentro de casa para a rua, então isso daí prejudica os próprios filhos, pais, avós. Tá perigoso. Já estou aqui com a nossa Anne Lotterman, tudo bem? Renata, boa noite. Tem previsão de chuva para essa noite? Tem, ainda tem, mas uma chuva bem pontual, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui no radar da prefeitura. Tem um núcleo de chuva aqui em cima de Magé, tá vendo? Esse núcleo pode se aproximar e outros núcleos pequenos podem se formar na Bahia, mesmo na Baía de Guanabara. Mesmo assim, vai ser uma chuva muito pontual, tá, gente? Amanhã o dia fica mais aberto, a chance de chuva é bem pequena e se chover, Renata, vai ser uma chuva bem isolada. A máxima desta quarta-feira é de 32 graus. Tempo bom para finalmente lavar aquela roupa, né, Renata? Amanhã a gente se vê. Com certeza. O Ministério da Saúde vai intensificar a campanha de vacinação contra a febre amarela em 3 estados, entre eles o Rio, e decidiu fracionar as doses da vacina. O avanço da febre amarela preocupa as autoridades. Nesta reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, foi tomada a decisão de ampliar a campanha de vacinação. No Rio, segundo a Secretaria de Saúde, 40% da população já foi vacinada, mas é preciso uma mobilização maior. A gente precisa que a população se mobilize para buscar a vacina. Então, nós estamos com as vacinas em todas as nossas unidades de saúde para que a população venha buscar a vacinação. O foco da nova campanha são os municípios de Belfor Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. A maior preocupação é com a população que mora ou visita as áreas de risco, perto de matas e reservas ambientais. No ano passado, foram registrados 27 casos de febre amarela no estado do Rio, 9 mortes. Há mais de 6 meses, não são identificados novos casos da doença. Mas exames de laboratório confirmaram a febre amarela em macacos mortos no fim de dezembro em 3 municípios. Um alerta de que o vírus, transmitido pelo mosquito silvestre, está circulando na área rural. O Ministério da Saúde anunciou que, como medida de emergência, vai tentar vacinar quase 20 milhões de pessoas em 3 estados, São Paulo, Bahia e aqui no Rio, onde a campanha começa no dia 19 de fevereiro e vai até 9 de março. A gente está chegando agora no período de sazonalidade da febre amarela, quando a gente tem maior risco de transmissão de febre amarela. O vírus já se aproximou muito dos grandes centros urbanos e agora, sem dúvida nenhuma, é o momento da gente alavancar essa vacinação e vacinar o maior número de pessoas possível. As autoridades dizem que, para garantir a cobertura de forma emergencial, vão dividir a dose integral da vacina em 5 partes. Testes feitos pela Fiocruz comprovaram que, mesmo com a dose fracionada, as pessoas ficam protegidas por pelo menos 8 anos. É absolutamente seguro, está comprovado, atestado, que após 8 anos esses indivíduos mantêm a soropositividade, ou seja, a proteção, anticorpos para a febre amarela e, portanto, estão protegidos. O ministro da Saúde negou que exista o risco de faltar vacina. É uma medida emergencial, é uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. A seguir aqui no RJ, ficção ou milagre? Um muro de 2 toneladas cai sobre um operário e ele sobrevive. E tem futebol também, está de volta ao Flamengo o treinador que viveu os melhores tempos da história do Fla, o Paulo César Carpegiani, está aí ele. São 7h23, a gente já volta.
Um policial militar foi assassinado em Macaé. O repórter Rildo Herrera acompanha as investigações e fala com a gente ao vivo de lá. Rildo, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O cabo José René Araújo Barros, de 35 anos, foi o 4º policial militar morto no estado do Rio de Janeiro este ano. Além dele, um soldado foi morto em São Gonçalo, um sargento durante uma briga de trânsito em Queimados e um outro sargento em São João do Meriti. O cabo aqui de Macaé ele foi morto durante uma troca de tiros com bandidos no bairro Lagomar, uma troca de tiros contra traficantes. Ele foi baleado na cabeça, levado para o hospital e acabou morrendo, não resistindo e morreu. Além dele, 5 pessoas ficaram feridas durante a operação, 3 delas continuam internadas e 2 foram levadas para a delegacia. A polícia não confirmou se essas pessoas são suspeitas da morte do cabo. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Rildo, ao vivo aí de Macaé. No terceiro dia da trezena de São Sebastião, a imagem do padroeiro da cidade esteve aqui na Globo. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, trouxe a imagem de São Sebastião e promoveu uma celebração para os funcionários no estúdio do Fantástico. São Sebastião, rogai por todos nós. Até o dia 19, a imagem de São Sebastião vai ser levada a 105 pontos diferentes da cidade, percorrendo quase 3.000 quilômetros. A festa do Padroeiro do Rio é no dia 20 e vai ser comemorada com uma procissão e uma missa na Catedral Metropolitana. Eu creio que São Sebastião é esse exemplo de colocar em prática o Evangelho, que nos mandou amar a todos e superar tudo com amor, embora chamando a mudança, a transformação e a conversão. Eu creio que esse é o nosso caminho, de com amor ajudar a mudar essa sociedade e a transformá-la cada vez mais. Futebol, a eleição no Vasco teve mais um capítulo hoje e tem titular do time dando adeus ao clube. Olá a todos, o zagueiro Anderson Martins rescindiu o contrato com o Vasco nesta terça por causa de atrasos no salário. São 2 meses, novembro e dezembro, além do 13º. O presidente Eurico Miranda disse que liberou o jogador, mas com uma condição: uma multa de 10 milhões de reais caso ele negocie com o Flamengo. E as eleições do Vasco tiveram um novo capítulo nesta terça. A Justiça indeferiu a liminar que pedia a anulação do processo eleitoral. Com essa decisão, os votos da urna 7, que estão sob suspeita de irregularidades, seguem invalidados e a chapa vencedora é a do candidato de oposição Júlio Brandt. O mandato de Eurico Miranda termina na próxima terça-feira, dia 16 de janeiro. O Botafogo está classificado e o Fluminense eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense precisava da vitória, mas perdeu por 2-0 para o Marília e ficou fora da segunda fase. Já o Botafogo venceu mais uma, 2-1 sobre o Capivariano e terminou em primeiro lugar no grupo. E um dia depois da saída de Reinaldo Rueda, o Flamengo apresentou hoje o seu novo técnico, um velho conhecido do clube. Chegou o 01, o comandante do Flamengo neste início de temporada. Ele seria contratado para ser o coordenador técnico, mas após a saída de Reinaldo Rueda, Paulo César Carpegiani assinou contrato como treinador. Se ele fica mesmo no posto até dezembro, só o tempo vai dizer. Hoje eu sou o treinador do Flamengo, mas não está afastada a possibilidade, sim, de quando ter o surgimento e haver um consenso, de encontrar aquela pessoa que poderá estar à frente do Flamengo amanhã depois. Paulo César Carpegiani é o 12º técnico do Flamengo nesses 5 anos de gestão de Eduardo Bandeira de Melo como presidente do clube. Ele assume como novo treinador, mas é, na verdade, um velho conhecido da torcida, com muita história em campo e também no banco de reservas. Campeão carioca e brasileiro como jogador, campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes em 81, já no comando de Zico e companhia. Ele viveu os melhores tempos da história do Flamengo. Talvez você esteja pensando assim, pô, esse cara foi campeão de tudo lá atrás, e agora? Com a resposta, o próprio Carpegiani. O que marca na história são os títulos, e isso é que nós vamos tentar esse ano. Um muro de 2 toneladas cai sobre um canteiro de obras. Um dos operários, um jovem de 18 anos, fica preso num buraco embaixo desse monte de concreto. Tudo isso no primeiro dia de trabalho. Parece ficção, roteiro de série, né? Mas é um milagre da vida real que aconteceu em Niterói, como contam pra gente o Ronaldo Cordeiro e o Ari Peixoto.
Quando os bombeiros chegaram às 10h30 da manhã, o operário já estava soterrado. Luciano Mendonça Tavares, de 18 anos, trabalhava num buraco no canteiro de obras quando um bloco de concreto de aproximadamente 2 toneladas tombou sobre ele. O operário se abaixou para evitar ser esmagado e a laje se acomodou num dos lados do buraco. Os bombeiros fizeram escoras ao redor dele para evitar que a terra cedesse e tentaram quebrar um pedaço do concreto. Caramba, gente, a pedra caiu em cima do rapaz aqui. Os bombeiros estão tentando tirar. Vocês estão vendo aí? É só a pedra grande, ele ficou embaixo. O buraco fechou, ele está embaixo. Durante todo o resgate, o operário estava lúcido, conversando e recebendo soro. Os bombeiros escavaram por baixo para retirar o rapaz, o que só aconteceu depois de 4h30. Do alto, o repórter cinematográfico Ronaldo Cordeiro registrou o momento em que ele foi socorrido e retirado numa maca pelos bombeiros. Ele estava bastante coberto pelos escombros, então o trabalho dos bombeiros foi no sentido de fazer a contenção para evitar risco de novos desabamentos, novos deslocamentos de massa. E após isso foi feita a retirada da vítima. Luciano foi levado para a UTI móvel dos bombeiros. Tinha escoriações, mas aparentemente nenhuma fratura. A Defesa Civil de Niterói vai fazer uma vistoria para ver se a obra está legalizada. Nos tapumes, não há placas informando o tipo da obra e quem é o responsável. Depois de receber os primeiros socorros na UTI dos bombeiros, o Luciano foi levado para um hospital da região. A gente recebeu a informação de que este teria sido o seu primeiro dia de trabalho na obra. Ele teve muita sorte, teve muita sorte, foi um trabalho muito bem feito e assim, a gente fica muito feliz com o final desse trabalho. E o Luciano está com um quadro de saúde estável. O RJ termina aqui e você fica agora com o capítulo de estreia de Deus Salve o Rei, a trama medieval que tem como ponto de partida o drama de 2 príncipes que não querem o trono, um porque tem medo de ser rei e o outro abdica o trono por amor a uma plebeia. São justamente as escolhas dos monarcas que abalam a paz entre os reinos de Montemor e Artena e as consequências interferem diretamente no curso da história. E é agora. Eu te espero amanhã aqui no RJ. Boa noite. Tchau, tchau.